Olá, bom dia. A notícia de frente desta segundona, semana do Natal, já está no ar. Bom dia aqui ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Paulo Coelho. Bom dia você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Paulo Coelho. Seja bem-vindo. Que Olá. bom ter você aqui com a gente. A recíproca é verdadeira, viu, Nayara? É bom ter você também aqui. É bom ter eu aqui, né? É bom que você esteja aqui. Ela fica toda fofa, né? Mas é verdade, é bom ter você. Fofa é ótimo. Bom. Acabou com... É bom. Tá levando pelo boi. E também é bom ter você, Lúcio. Não fica com ciúmes, não. É você um cara muito gente boa, elegante, inclusive, competente, não mais elegante do que competente. Eu quero também agradecer a você pela companhia, você que nos assiste, uma semana, que tenhamos nessa semana saudável, produtiva, especialmente, como disse a Nayara, né, abençoada por Deus, porque afinal de contas é a semana do Natal, nascimento do Deus menino. Então, feliz semana e feliz Natal a todos nós. Semana do Natal e uma semana com certeza muito difícil para muitas famílias, né, Paulo e Lúcio? Muitas famílias que passaram aí um perrengue muito forte nesse ano e também perderam entes queridos. O Natal a gente sabe que é união, é família, também é uma época de maior nostalgia, a gente fica muito mais melancólico nessa época, né? Então fica aqui a nossa solidariedade e força para aqueles que vão passar aquele Natal doído, mas lembrando que vem um ano aí, 2021, é um ano de muita esperança. É o que a gente espera, um ano muito melhor que esse, né? Com certeza. E é um momento de reflexão também. Você parou para pensar o que aconteceu do Natal passado para esse Natal de agora? Quanta coisa aconteceu? Geralmente acontecem coisas ruins, coisas boas, né? Geralmente coisas melhores, mais coisas boas do que coisas ruins. Só que no meio do caminho deste ano de 2020, houve uma pandemia. Houve uma pandemia no meio do caminho. E essa pandemia não foi uma pandemia por si só, ela teve resultados dramáticos, drásticos, catastróficos, porque ela avassalou aí, tornou catastrófico inclusive a vida de muita gente, porque muita gente se foi. Você que nos assiste, você provavelmente tem um conhecido que teve problemas graves com a Covid, se é que você não teve na sua própria família problemas graves ou pessoas até que se foram. Então, é momento de reflexão e agradecer a Deus, porque afinal de contas você atravessou. É como se houvesse ali uma lagoa cheia de crocodilos, você conseguiu atravessar até o lado de lá sem nenhum tipo de consequência mais drástica, né? Você sobreviveu, eu sobrevivi. Então, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Eu só quero fazer isso porque agradecer é sempre bom. Sempre, agradecer sempre, gente. Olha, vamos começar uma notícia de frente com imagens do trânsito através das câmeras da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade Urbana. Aqui temos o trecho da Miguel Sutil, em cima do viaduto que dá acesso à rodoviária de Cuiabá. Temos aí o trânsito muito tranquilo, e você pode perceber o céu, né? O céu nublado nesta manhã um pouquinho mais fresca, uma manhã um pouquinho mais fresca que as outras. Ali, ó, você tem imagens do Parque Mãe Bonifácia, na rotatória que dá acesso a Miguel Sutil e também ao Centro de Eventos do Pantanal, ali na região da Miguel Sutil. Trânsito fluindo também, tempo bem nublado, você vê ali muito carro com farol ligado, o maior movimento aí de veículos, mas fluindo normalmente o trânsito ainda muito cedo, 6h12 neste momento. Você que vai sair daqui a pouquinho de casa, tome muito cuidado, tá? Daqui a pouco a gente traz mais informações do trânsito para você que vai sair de casa na hora do rush. E claro que é o nosso convidado para participar, né? Pelo WhatsApp que está aí na sua tela. O WhatsApp aí na sua tela para você participar com a gente. Temos aí a saída do distrito, né? O viaduto Walter Rabelo. Demorou aí, teve que fazer um reparo nesse viaduto. E olha, demorou demais, né? A Prefeitura de Cuiabá e o Governo do Estado não estavam se entendendo neste setor, tá? Porque os governantes não se entendem, mas eu falo em secretarias, tanto a Cinfra quanto a CEMOB, para poder interditar aí no mês passado para começar obras de reparo. Mas aí acabaram se entendendo e conseguiram fazer a interdição. E essa daí
falar. E essa daí é uma das obras da Copa, Da né? Copa, das isso. obras da Copa. E aí tem uma outra informação, né? Não relacionado à obra propriamente dita, né? Mas é que uma das cinco empresas que compõem o consórcio do empacado VLT conseguiu fazer um acordo de leniência com a Justiça Federal. Mas por enquanto, pelo menos eu ainda não tive acesso a essa informação. Uma empresa fez o acordo de leniência com a Justiça Federal, né? Mas até o momento não foi divulgado qual das empresas, porque são 5 empresas que compõem o consórcio do VLT, do Veículo Leve sobre Trilhos, e uma conseguiu fechar um acordo de leniência com a Justiça Federal. Em breve aí a gente vai saber qual foi essa empresa que fechou o acordo de leniência e quanto que ela vai devolver aos cofres públicos, né? Porque é o seguinte, o VLT, a exemplo de muitas outras obras da Copa do Mundo, teve um propiloduto gigantesco, ou seja, a propina rolou solta também no VLT, a exemplo de outras obras da Copa do Mundo, que acabou culminando lá na delação que o ministro Luiz Fux, do Supremo, chamou de monstruosa, a delação do ex-governador Silval Barbosa. Agora é aguardar, né? O que é que tem nesse acordo de leniência dessa empresa do consórcio VLT? O que é que eles vão confessar, né? O que é que eles vão confessar para se livrar? O que é que eles confessaram, né? Porque a informação é de que já foi fechado esse acordo, né? O que é que eles revelaram que conseguiram convencer o Ministério Público Federal a encaminhar esse acordo de leniência. Certo. Olha, vamos falar de Covid agora, porque a gente vai trazer os dados da Covid em Mato Grosso, até porque o número e casos vem aumentando muito. Em Cuiabá, neste fim de semana, uma festa com uma grande aglomeração em um parque público de Cuiabá chamou a atenção. Mas daqui a pouco a gente mostra também mais sobre isso nos dados da Covid agora com a Sêmia Mauad. Boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde aponta que Mato Grosso conta com cerca de 172 mil casos do novo coronavírus. Já são 4 mil mortes registradas, pelo menos. Quase 5 mil pessoas estão em isolamento domiciliar. Entre os casos confirmados, suspeitos e descartados para o novo coronavírus, há mais de 170 internações em UTIs públicas e quase 150 pessoas permanecem internadas em enfermarias públicas. A taxa de ocupação ultrapassa os 42% para UTIs adulto e em 17% para enfermarias adulto. Entre os municípios com maior número de casos está Cuiabá, com mais de 38.640, seguido por Rondonópolis, com cerca de 12.700 casos. Em seguida, Várzea Grande, com mais de 12 mil ocorrências da doença. Sinop ultrapassou os 9.330 casos. O documento ainda aponta que quase 135 mil amostras já foram encaminhadas para análise do Laboratório Central do Estado, o LACEN, para a detecção da infecção. Desse total, mais de 500 estão em análise laboratorial. As recomendações neste momento de pandemia são as mesmas: lavar sempre as mãos e fazer uso do álcool em gel e manter também o distanciamento entre as pessoas de pelo menos 1,5 metro. Com imagens de Nilton de Oliveira e apoio técnico de Tarcísio, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia, pelas suas informações. Eu li na verdade, uma informação interessante. A gente vem falando, algumas pessoas vêm falando de segunda onda, mas nem pode ser tido como segunda onda. Na verdade, é um aumento da infecção, porque não parou. Repique, não parou. Né? Para ser segunda onda, deveria ter parado quase que tudo e para voltar
novamente, mas na verdade houve uma diminuição dos casos e agora um aumento intenso. Aí tem diversos fatores que a gente já discutiu aqui, né? A própria eleição é um fator, aí você tem as pessoas indo mais para as festas, tem shows, né? E isso daí realmente, gente, não tem como usar máscara num show, num bar, as pessoas estão comendo, estão bebendo, enfim, é mais complicado e acaba acontecendo aí o maior número de infecções. A gente tem um boletim aí, apareceu na sua tela, o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. Esses são os dados das últimas 24 horas, 172.215 casos do novo coronavírus. Esse é outro diferente, né, do que estava na reportagem, porque esse é o mais atualizado. E aí tem 162.976 pessoas que já se recuperaram da doença. E aí a gente olha ali, claro, é a taxa de ocupação de leitos de UTIs, que está em 41,69%. E o Lúcio sempre chama atenção e realmente é um dado que falta. É o número de infecções das últimas 24 horas, que no caso aí não consta nesse boletim. Foram 12 mortes. 12 mortes, 12 né? mortes. Não sei, será que a Verônica tem aqui o dado de infectados? E só chamar a atenção para um outro dado. Na semana passada, pelo menos durante 3 dias seguidos, foram registrados aí próximo de 1.000 casos, né? Mais de 900 casos por dia, né? Nesse relatório de ontem, apareceram lá quase 292, ela está falando 292 casos novos, né, confirmados aí do coronavírus, né, do novo coronavírus. Só precisa ficar atento no seguinte, né? No final de semana, normalmente, esse número cai, né? Não significa que diminuiu a contaminação. É que no final de semana as informações... Faz exame, né? Não, as informações demoram um pouco mais para chegar, né? E também o exame só faz de segunda a sexta, né? E esse resultado também só de segunda a sexta. Então pode ser isso também. Olha, eu falei ainda há pouco, agora a gente vai acompanhar a reportagem da Sêmia sobre uma festa rave que foi realizada no fim de semana no Parque das Águas, em Cuiabá. O que chamou a atenção foram as imagens de uma grande aglomeração de pessoas, centenas de pessoas sem máscaras e, claro, né, não cumprindo o distanciamento. Vamos conferir. A festa rave, que aconteceu aqui no último sábado no Parque das Águas, revoltou alguns cuiabanos justamente por conta dessas imagens que acabaram circulando nas redes sociais. Nelas é possível ver tudo o que não pode neste momento de pandemia do novo coronavírus. Gente aglomerada e a maioria sem fazer o uso de máscaras. A festa foi organizada pela Aram Produções e trouxe a presença de vários DJs, inclusive um que está bastante em alta, o Vintage Culture. O ingresso para o evento chegava na casa dos R$300 e era obrigatória a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que seria doado para a campanha Natal Sem Fome, que é organizada pela Secretaria de Assistência Social. O evento, é importante que se diga, foi liberado pela Prefeitura. Por meio de nota, a administração pública informou que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável, juntamente com a Secretaria Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos, responsável por administrar o Parque das Águas, emitiram sim a autorização para a realização do evento, que ocorreu aqui no último sábado, mas reforçou que o documento liberava a participação de apenas 300 pessoas e que deveria ter sido realizado das 5 da tarde até as 11 da noite, seguindo as normas de biossegurança em razão da pandemia, além do uso de máscara, distanciamento de 1,5 metro e disponibilização de álcool 70%. A liberação se baseou em um decreto que permite a realização de eventos, respeitando o limite de 70% da capacidade total do ambiente. Diante das denúncias, a Prefeitura disse que vai apurar o caso e tomar as devidas providências. Já um dos organizadores da festa ressaltou que a empresa fez o que estava ao alcance fazer e que, infelizmente, as pessoas tiravam as máscaras e que lá o espaço era grande e que o evento trabalhou com menos de 50% da capacidade. Se fosse 100% da capacidade, não ia caber, porque vamos deixar aí rodando essas imagens, eu não nem ali,
Só nessa imagem que a gente tem 300 pessoas, tem muito mais. Não, aí a pergunta que eu faço, né, Lúcio? Porque a prefeitura liberou um evento de 300 pessoas e aí não fiscalizou, aí depois vai fazer lockdown. Vai fechar comércio, vai fechar o comércio de quem precisa ganhar dinheiro para poder sobreviver, é isso que vai acontecer, porque o que tinha que ser fiscalizado, não houve fiscalização ali, porque se tivesse fiscalização, não ia deixar o evento acontecer, porque ali não tinha 300 pessoas. Olha ali as imagens. E aí é o seguinte, argumenta o seguinte, olha, foi respeitado o limite de 50% de ocupação do espaço, mas é o seguinte, lá no Parque das Águas comporta, né, milhares e milhares de pessoas, e aí? Aí fala assim, não, só tinha, não ocupou nem 50% do espaço. Estão contando com lago, estão contando com tudo, com as árvores, né? Está contando com tudo. Deve ser. É isso, agora a prefeitura de Cuiabá, me parece que a secretaria responsável é a Secretaria de Ordem Pública, isso, não é isso? Coronel Leovaldo Salles. E aí? Vocês não têm que explicar o porquê disso aí? A prefeitura é responsável, sim, porque o promotor do evento não teria condições de realizar o evento se não tivesse a autorização da prefeitura. Foi a prefeitura de Cuiabá, foi a Secretaria de Ordem Pública que autorizou a realização desse evento, né? Facilitando e contribuindo para um aumento maior ainda da contaminação. E é aquilo que você falou, daqui a pouco aumentando muito os casos aí da Covid-19, né? Vão querer o quê? Vão querer fechar tudo. Endurecer essas regras aí? Por culpa deles, porque houve omissão nessa fiscalização, Paulo. Por causa de uma situação como essa aí, todo mundo acaba pagando o pato, né? Porque, afinal de contas, isso aí não vai aparecer de imediato. A consequência disso aí não aparece de imediato. Isso vai aparecer daqui 15 dias, 10, 15 dias, que é aquela coisa da contaminação, né? O cara leva para casa. E quem vai padecer não são esses jovens aí, não, o pessoal que gosta de rave. Quem vai padecer são o pessoal do grupo de risco, especialmente aqueles que estão em casa, os de idade mais avançada, aqueles que têm outras comorbidades, esse pessoal que padece. Paulo, mas eu vou discordar de você. A gente acha que jovem não padece, tem conhecidos que ficaram em UTIs, que viram muitos jovens serem entubados. Jovens que eu digo na faixa de 30 a 35 anos. Concordo, mas a proporção, estou dizendo, quem... É que o risco maior é para as pessoas de mais idade. Tanto que o nome já diz, grupo de risco. Aliás, na chamada segunda onda, que eu não sei se ela existe, eu só sei que é um aumento, nesses últimos tempos aí, o que tem de pessoas mais jovens sendo acometidas drasticamente, quando eu falo drasticamente, pessoas morrendo mesmo. Não gosto muito de falar essa palavra não, mas tem gente morrendo, gente nova. Esses dias, a semana que passou aí, uma professora de 37 anos, lá em Rondonópolis agora, acho que na sexta-feira ou no sábado, uma servidora pública, a servidora da prefeitura, de 37 anos, nova, né? Morreu por conta da Covid-19. Só queria levantar uma tese aqui, que é o seguinte, tem discutido muito em função desse crescimento aí da incidência, não é, da Covid e casos drásticos, algumas localidades do país têm adotado aí isolamento e proibição até de reuniões natalinas, em festas de final de ano. E aí aconteceu esse fim de semana aí a morte de uma atriz que está circulando nas redes sociais, que ela estava em quarentena, aí um parente ou um conhecido que estava com Covid visitou a Missete Bruno e que aí ela foi contaminada com a Covid, não é? E aí depois complicações, ela tinha comorbidades e acabou dando no que deu. Foi de um parente assintomático. Exatamente. E aí a discussão que fica, né? Será prudente você visitar seus parentes nesse Natal, fazer aquelas reuniões tradicionais de fim de ano, onde todo mundo se reúne, se abraça, sempre vem alguém diferente, vem algum vizinho, vem algum amigo do amigo. Então, é uma discussão, eu particularmente ainda sou romântico, ainda tenho
ideia de que as pessoas podem se reunir sim, desde com as devidas precauções, né? Mas os mais radicais e temerosos, e a gente observa que não é à toa que as pessoas têm esse medo, porque afinal de contas tem partido gente muito querida, e do nada assim, as pessoas estão bem um dia, daqui 3 dias já estão entubadas, então tem essa discussão aí, afinal de contas, em São Paulo, por exemplo, é proibido, tem um decreto lá do governo do estado, ou é da prefeitura, não sei, proibindo as reuniões natalinas, né? As reuniões, as aglomerações em casa residente. Quer dizer, primeiro que eu não sei como que você pode controlar isso, fiscalizar isso. É recomendação, na verdade, em casa. Agora, é uma situação que se tem que se pensar, mesmo que você observe o quão absurdo é uma decisão como essa, mas você tem que pensar também nisso. Afinal de contas, se não tiver bom senso, se tem comorbidade, se você tem dúvida, por exemplo, se teve com alguém que tem, onde você contraiu a Covid, pode ter contraído a Covid, por que você vai se reunir e levar esse risco a outras pessoas? Então, fica no ar esse questionamento aí. Eu tenho meu posicionamento, mas eu posso mudar de ideia. Porque eu fico apavorado realmente, não é? Eu fico apavorado porque especialmente com as pessoas mais delicadas, com saúde, mais delicadas, mais idosos, enfim. Mas aqui em Cuiabá, além desse evento gigantesco lá no Parque das Águas, no final de ano, agora no Natal e no Ano Novo, as festas também estão liberadas. Os eventos, com algumas restrições muito pequenas, né? E sem fiscalização também, porque como a gente viu aí, não tem fiscalização nenhuma, né? Esses eventos estão liberados pela Prefeitura de Cuiabá. E aí tem o outro lado dessa questão colocada pelo Paulo Coelho. Bom, a família fica em casa, certo? Não se reúne. Aí o seguinte, aí nessa família tem um jovem, certo? Que vai lá para a festa, né? Que vai lá para o evento, liberado pela prefeitura. Por exemplo, esses jovens que estavam nesse evento de sábado, não é um risco muito grande quando eles voltam para casa? O que eu falei, daqui 10, 15 dias você vai ver o resultado dessa... Pois é, e aí só antes a gente tem que ir para o intervalo, mas tem um vídeo para chamar antes, nosso telespectador lembra muito bem de uma coisa, ele põe aqui: o que aconteceu no show ocorre todo dia no transporte público. Isolamento é jogar para a torcida. Era para preparar os hospitais. Enfim, o que a gente não está falando... É claro que quem está no grupo de risco tem que se isolar, mas eu falo o seguinte, que tem que se manter essas medidas. Liberou, mas tem que se manter as medidas. A gente tem aqui pessoas do comércio, a gente tem aqui uma participação também, Sunelton, que fala: Nayara, no centro da cidade, onde eu tenho uma loja, não tem mais fiscalização. Muita gente andando sem máscara, nós comerciantes estamos fazendo a nossa parte. Quando vai um cliente sem máscara, eu forneço a máscara, mas cadê o papel da prefeitura? É o que pergunta, é isso que a gente está falando. A prefeitura tem que fazer o papel dela, porque depois vem fecha tudo, aí não dá, né, Paulo? Mas o que o primeiro transportador falou aí do transporte coletivo está completo, está com a razão assim até a tampa, porque afinal de contas persiste aglomeração dentro do ônibus e a fiscalização, acho que foi até o Lúcio que falou aqui, eu tenho o pessoal que trabalha na MTU, que são os fiscais, né, que deveriam fazer esse trabalho aí de fiscalizar, por exemplo, né, não o faz. E acontece que, além do que, tem a frota, né, que em horários de pico, ela é a mesma, e aí as pessoas se aglomeram, não é? E não tem jeito, é aquilo, ou vai ou não vai, não é? Ou vai ou não vai. E além dessa questão da aglomeração, da superlotação nos ônibus, tem um outro problema. Tinha um compromisso que havia sido assumido, né? A prefeitura fez até propaganda disso. Tem lá o álcool gel dentro do ônibus, mas no final da linha está sendo feita a higienização, conversa fiada, coisíssima nenhuma, né? Eu acredito que nem álcool gel tenha dentro desses ônibus, né? Quanto mais a higienização. Bom, se a prefeitura libera, né,
libera, libera sim, se ela diminui a frota, como chegou a diminuir há um tempo atrás, precisou da justiça entrar no circuito para resolver, quer dizer, com o município muito mais preocupado com os interesses dos empresários do que com os usuários, a gente fica difícil até de cobrar alguma coisa deles. Cobra, mas a gente sabe que não vai adiantar muita coisa, né? Não vai ter o álcool gel, né? Eu não sei se tem, mas eu acredito que não tenha. A higienização no final das linhas, negativo, também não está tendo, né? Porque isso daí significa despesa para o empresário. E a prefeitura, por tudo que a gente viu, ela defende o interesse. O prefeito já falou isso aqui, nessa mesma bancada aqui, dizendo que, em função disso, para não gerar prejuízo para os empresários, que houve a medida de redução da frota. Ele falou isso, prefeito de Cuiabá. Vamos só mostrar aqui o vídeo do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, num abraço emocionado entre ele e o filho dele, após receber alta do hospital. A gente tem o filho do secretário e o secretário Gilberto Figueiredo, que estava internado desde o dia 1º de dezembro para o tratamento de uma série de sintomas e também monitoramento de uma doença intestinal. Aí ele falou que quer agradecer a todos que oraram, a torcida pela recuperação dele, né? Disse aí o secretário, então, que abraça o filho muito emocionado, né? Abraço de pai e filho aí na alta do hospital. Que bom ter aí o secretário de volta, então. E tem uma outra notícia preocupante, que é a do secretário de Habitação, que foi transferido para São Paulo numa UTI aérea, que é o Air Praeiro, com 50% do pulmão comprometido. Ele vai ficar internado no Hospital Sírio-Libanês. Conforme informações, o secretário está lúcido, mas sente muita falta de ar. Não foi informado se o secretário tem alguma comorbidade. Secretário municipal de Habitação. Isso, que ele está com Covid, então, Air Praeiro, que já tem uma certa idade, e a gente estima, secretário, melhoras aí para o senhor, viu? A gente tem que respirar fundo, né, gente? Porque tantos casos que assustam, enfim. Olha, a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente vai conversar via internet. Você quer falar alguma coisa? Ah, os destaques? É os destaques, verdade. Deixa eu chamar os destaques aqui do Paulo e do Lúcio rapidinho. Desculpa, gente. Paulo, qual que vai ser o seu destaque? Rapidinho. Né? Rapidinho, então. Vou falar sobre um absurdo que eu verifiquei, que eu vi, que o país todo viu na última quinta-feira, que foi a aprovação pelo Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, o CONDEMA, que aprovou visita íntima nas unidades socioeducativas. É isso, crianças, adolescentes de 12 a 21 anos poderão ter visitas íntimas. Durma-se com um barulho desses. Lúcio, o seu. O meu destaque de hoje é para falar aí desse dilema, né, que vive o MDB aqui de Cuiabá. O diretório regional, o MDB lá, aquele MDB mais ligado ao deputado federal Carlos Bezerra, está sinalizando, né, de que não quer mais o prefeito Emanuel Pinheiro no partido. Mas o prefeito insiste que quer continuar no MDB. E eles ainda não conseguiram se entender. E vai ser difícil dar um acordo aí. É o meu destaque. Certo. Daqui a pouco a gente volta e após o intervalo tem entrevista via internet com o Procurador-Geral de Justiça, que foi reeleito, José Antônio Borges. Está aí já na sua tela. Daqui a pouco a gente volta para conversar com ele.